Meus irmãos usaram meu dinheiro da reforma, da casa de nossa mãe para viajar, enquanto a casa estava cheia de mofo, mas eles tiveram uma surpresa. Quando tentaram voltar para casa. Meu nome é Elisa, tenho 40 anos e uma vida que construí com muito esforço e dedicação. Sou a filha mais nova, a caçula que sempre teve que provar seu valor em um mundo que parecia girar em torno de meus 2 irmãos mais velhos, Lucas, com 45 anos, e Pedro, com 48. Nossos pais, pessoas simples e justas, nos criaram sob o mesmo teto e com as mesmas regras. Não havia distinção. Se eu tinha que lavar a louça, eles também tinham. Se eles podiam sair até mais tarde, eu também podia. Crescemos como iguais, ou pelo menos era isso que eu acreditava. A vida, no entanto, tem seus próprios jeitos de nos mostrar as verdadeiras cores das pessoas, até mesmo daquelas que amamos. Minha carreira como gerente de vendas me levou a lugares que eu só via em filmes. Viajar se tornou parte da minha rotina, uma rotina que me rendeu não só experiências incríveis, mas também uma estabilidade financeira com a qual meus irmãos só podiam sonhar. Eu não tinha filhos, apenas um namoro estável, o que me permitia economizar e investir em mim mesma. Mas essa independência, que para mim era motivo de orgulho, se tornou uma arma nas mãos de Lucas e Pedro. Para eles, meu sucesso significava que eu tinha uma obrigação maior com nossa mãe. Você ganha mais, Elisa, eles diziam. Você não tem filhos para criar, tem mais tempo. E a frase que mais me doía: você é mulher, tem mais jeito para cuidar. Essas conversas sempre terminavam em discussões acaloradas. Eu argumentava que a responsabilidade era de todos, que o amor e o cuidado não podiam ser medidos em dinheiro ou em tempo livre. Mas no fim, o rosto triste da minha mãe, uma senhora de 70 anos que só queria paz entre seus filhos, me fazia ceder. Eu passava mais fins de semana com ela, ligava com mais frequência, assumia mais despesas. Eu fazia isso por ela, porque a companhia dela me fazia bem, e vê-la feliz era minha maior recompensa. Em uma tarde de domingo, enquanto tomávamos café na varanda, notei algo que meu coração já sentia há algum tempo. A casa estava envelhecendo junto com ela. A pintura descascada, o cheiro de umidade vindo de um dos quartos, e o mais preocupante, uma mancha escura de mofo que se alastrava pelo teto da sala, bem acima de sua poltrona de balanço favorita. Descobrimos que era um vazamento antigo, silencioso e destrutivo. Naquele momento, tomei uma decisão. Mãe, vou reformar a sua casa, eu disse, segurando suas mãos enrugadas. Vou deixar tudo novo e seguro para a senhora. Os olhos dela brilharam de uma forma que não via há anos. Com meu dinheiro da reserva, comecei a planejar tudo. Contratei pedreiros, comprei os primeiros materiais, e a data para o início da obra foi marcada. E foi então que o destino me apresentou uma daquelas oportunidades irrecusáveis. Uma viagem de trabalho de 2 meses para o exterior. Uma chance de ouro para minha carreira, com um bônus financeiro que aceleraria ainda mais meus planos. Eu não podia dizer não. Meu coração ficou dividido. Como eu poderia deixar minha mãe e a reforma bem no começo? A solução pareceu óbvia. Meus irmãos. Chamei Lucas e Pedro para uma conversa séria. Expliquei a situação, a viagem, a importância daquela reforma. Eu preciso que vocês assumam isso por mim. Eu pedi, com o peito apertado. O dinheiro não é problema. Vou deixar meu cartão de crédito com vocês. Comprem tudo do bom e do melhor para a mamãe. Deixem essa casa como um palácio para ela. Confiei neles. Eram minha família, o sangue do meu sangue. Como poderiam me decepcionar? Lucas, sempre o mais falador, me abraçou e disse: pode ir tranquila, maninha. A casa da mamãe será nossa prioridade número 1. Quando você voltar, nem vai reconhecer este lugar. Pedro, mais sério, apenas concordou com a cabeça, o que para ele era uma promessa solene. Eu acreditei. Entreguei o cartão, dei as últimas instruções e fiz as malas com um misto de ansiedade pela viagem e paz de espírito, por saber que minha mãe estava em boas mãos. Durante os 2 meses que estive fora, o trabalho me consumiu.
As ligações para casa eram meu refúgio. Quando eu falava com meus irmãos, o relatório era sempre o mesmo. Está tudo indo de vento em popa, Elisa. A obra está a todo vapor. Eu perguntava se precisavam de algo, se o dinheiro estava dando, e a resposta era sempre um sim, confiante. As ligações para minha mãe eram um pouco diferentes. Ela sempre dizia que estava tudo bem, me pedia para não me preocupar e focar no meu trabalho. Mas eu sentia algo estranho em sua voz. Uma hesitação, uma tristeza velada que eu não conseguia decifrar. É saudade, eu pensava. Ela só está com saudades. Hoje, eu sei que era o som do abandono. Eu estava tão focada no futuro, em construir algo melhor para ela, que não conseguia enxergar a ruína que estava acontecendo no presente. E enquanto eu sonhava com a casa nova, meus irmãos usavam minha confiança e meu dinheiro para construir a mais dolorosa das traições. O avião pousou suavemente, mas meu coração batia acelerado, ansioso. Foram 2 meses de trabalho intenso, de saudades e de uma expectativa que crescia a cada dia. Eu imaginava a cena: abrir a porta da casa da minha mãe e ser recebida pelo cheiro de tinta fresca, pelo brilho de um piso novo e, acima de tudo, pelo sorriso radiante dela. Desci do táxi, com a mala em uma mão e uma sacola de presentes na outra, e caminhei até a porta que eu conhecia desde que me entendo por gente. Girei a chave na fechadura, empurrei a porta e então o sonho se desfez. O primeiro golpe não foi visual, mas olfativo. Um cheiro forte, úmido e azedo de mofo invadiu minhas narinas, tão denso que me fez recuar um passo. Não era o cheiro de um lar reformado, era o cheiro do abandono. Meus olhos levaram 1 segundo para se ajustarem à penumbra da sala. O que vi foi um cenário de desolação. A mancha no teto não havia desaparecido. Pelo contrário, parecia ter se multiplicado, com longos tentáculos escuros se espalhando em todas as direções. Em um canto, um balde de plástico coletava uma goteira insistente. O som de cada gota caindo ecoava no silêncio mortal da casa. Os móveis estavam cobertos por lençóis velhos, não para protegê-los de poeira de obra, mas do pó do descaso. E ali, no meio de tudo, sentada em sua velha cadeira de balanço, estava minha mãe. Ela parecia menor, mais frágil do que na minha memória. Ao me ver, um sorriso tentou brotar em seus lábios, mas foi engolido pela tristeza em seus olhos. Corri para abraçá-la. Mãe, o que aconteceu? Cadê a reforma? Cadê o Lucas e o Pedro? As perguntas saíram atropeladas, misturadas com o choque e a confusão. Ela apenas me abraçou forte e senti seus ombros tremerem com um choro contido. Depois de um longo momento, ela me olhou e disse com a voz embargada: Eles viajaram, minha filha. A simplicidade daquela frase me atingiu como um soco no estômago. Viajaram? Como assim, viajaram? E a obra? Ela desviou o olhar. Eles disseram que era uma emergência de trabalho. Foram logo depois que você viajou. Eu não quis te preocupar. Você estava tão focada, tão feliz. Eu não queria criar confusão entre irmãos. A raiva começou a borbulhar dentro de mim. Uma fúria fria e cortante. Confusão? Eles a abandonaram em uma casa doente, insalubre, e a preocupação dela era não criar confusão? Minha raiva não era dela, claro, mas da manipulação covarde dos meus irmãos, que usaram o bom coração da nossa mãe contra ela mesma. Mãe, a senhora vai arrumar uma mala com algumas roupas. A senhora vai ficar na minha casa a partir de hoje, eu disse com uma firmeza que não admitia discussão. Mas antes, eu preciso entender exatamente o que aconteceu aqui. Lembrei-me que o cartão de crédito que eu havia deixado com eles não estava cadastrado no meu celular novo, que levei para a viagem, mas sim no meu aparelho antigo, que ficara guardado em uma gaveta no meu apartamento. Deixei minha mãe com uma vizinha e voei para minha casa. Com as mãos trêmulas, liguei o celular antigo e abri o aplicativo do banco. A tela carregou, e o que vi foi a crônica de uma traição detalhada, linha por linha. No começo, gastos pequenos. Um almoço aqui, um tanque de gasolina ali.
Provavelmente estavam testando os limites. Depois, a farra começou. Contas altíssimas em restaurantes caros que eu sabia que eles nunca frequentavam. Compras em lojas de grife, ingressos para shows. Uma fatura absurda de uma loja de brinquedos. Presentes para os meus sobrinhos, enquanto a avó deles dormia sob um teto mofado. Meu estômago se revirava a cada novo lançamento. E então, o golpe final. Aquele que tirou meu fôlego. 2 passagens aéreas, compradas na semana seguinte à minha partida. O destino, uma famosa e paradisíaca praia no nordeste do país. E o detalhe mais cruel, eram apenas passagens de ida. Logo abaixo, a cobrança de diárias em um resort de luxo. Eles não tinham viajado a trabalho. Eles tinham tirado férias. Férias de luxo, bancadas com o dinheiro da reforma da nossa mãe, com a minha confiança. A fúria deu lugar a um gelo calculista. Peguei o telefone e liguei para a esposa de Lucas. Oi, cunhada. Tudo bem? Só ligando para saber notícias. O Lucas me disse que estava em uma viagem de trabalho super importante. Queria saber se ele já tem previsão de volta. A voz dela era pura inocência. Oi, Elisa. Que bom que chegou de viagem. Pois é. Ele disse que esse projeto era sigiloso e que não podia dar muitos detalhes. Falou que era uma oportunidade única para a empresa. Nem sei quando ele volta. Desliguei e fiz o mesmo com a esposa de Pedro. A mesma história. A mesma mentira. Eles haviam enganado a todos. Com o coração pulsando forte no peito, fiz a última ligação daquele dia. Para o meu banco. Boa tarde. Eu gostaria de bloquear meu cartão de crédito permanentemente e gostaria de contestar todas as compras feitas nos últimos 2 meses. A atendente perguntou o motivo. Minha voz saiu firme, sem hesitação. Roubo. Não demorou 10 minutos. Meu celular tocou. Era Lucas, a voz dele soando falsamente animada. Elisa, maninha, que bom que atendeu. Olha só, estamos aqui na loja de materiais, tentando comprar as telhas para a mamãe, mas o seu cartão deu recusado. Aconteceu alguma coisa? Respirei fundo, sentindo um prazer amargo e vingativo. Aconteceu, Lucas. Respondi, a voz gélida. Eu cheguei de viagem. Houve um silêncio do outro lado. Ah, que bom. Mas e o cartão? Ele insistiu, já com um tom de nervosismo. Eu vi a fatura, Lucas. Vi os jantares, as roupas, as festas e vi as passagens aéreas. Aproveitem bem a praia, porque a passagem de volta vocês não vão comprar. Não com o meu dinheiro. Desliguei o telefone antes que ele pudesse responder, cortando o som de sua voz desesperada. Olhei pela janela do meu apartamento. A vingança estava apenas começando. O som do telefone sendo desligado na cara do meu irmão foi, para mim, o som de uma nova era começando. A raiva que me consumia deu lugar a uma clareza gelada, uma determinação que eu não sentia há muito tempo. Meu primeiro e único foco era a minha mãe. Voltei para a casa dela, encontrei-a conversando com a vizinha, o olhar perdido e ansioso. Vamos, mãe, eu disse com a voz mais suave que consegui. A senhora vai ficar comigo. Sua nova casa está pronta, pelo menos por um tempo. Ela não protestou. Apenas pegou minha mão e, juntas, deixamos para trás aquela casa de paredes doentes e memórias tristes. No meu apartamento, tudo era diferente. Era um ambiente limpo, arejado, cheio do meu perfume e da minha personalidade. A primeira noite, preparei para ela uma canja de galinha, sua comida de conforto. Enquanto comíamos em silêncio na minha mesa de jantar, eu a vi relaxar pela primeira vez desde que cheguei. Seus ombros, antes tão tensos, pareceram baixar. Mais tarde, mostrei a ela o quarto de hóspedes, com lençóis limpos e um travesseiro macio. A senhora vai dormir aqui, sem goteiras e sem cheiro de mofo, eu disse, ajeitando seu cobertor. Ela me olhou com os olhos marejados e sussurrou. Obrigada, minha filha. Me desculpe por todo esse trabalho. Eu segurei seu rosto entre minhas mãos. A senhora nunca me deu trabalho, mãe. Cuidar da senhora é um privilégio. O único trabalho que eu tenho agora é consertar o que os seus filhos quebraram. Nos dias seguintes, mergulhei de cabeça na missão de reconstruir não só a casa,
mas também a dignidade da minha mãe. Contratei uma nova equipe de construção, um senhor chamado Roberto, com mãos calejadas e um olhar honesto. Fiz questão de explicar toda a situação. Ele balançou a cabeça, dizendo que já tinha visto de tudo nessa vida. Pode deixar, Dona Elisa. Vamos deixar a casa da sua mãe como um brinco. E pela primeira vez, eu acreditei. Todos os dias, depois do trabalho, eu passava na obra. Eu escolhia cada azulejo, cada cor de tinta, cada torneira. Ver as paredes mofadas sendo derrubadas era terapêutico. Era como se eu estivesse demolindo a mentira, a negligência, a falta de respeito. Enquanto isso, meu celular não parava de tocar. Eram Lucas e Pedro. No começo, as ligações eram de um pânico disfarçado de arrependimento. Elisa, por favor, foi um erro estúpido, dizia a voz de Pedro. A gente se empolgou, mas a gente ia consertar tudo. Libera o cartão só pra gente comprar a passagem de volta. A gente te paga cada centavo. Minha resposta era sempre a mesma, curta e sem emoção. Não. Depois de alguns dias, o tom deles mudou para a raiva. Você não pode fazer isso com a gente, gritou Lucas em uma das ligações. Somos sua família. Estamos presos aqui. Eu respondi com a voz mais fria que consegui. A minha mãe também estava presa naquela casa mofada. E ela também é sua família. Vocês não pensaram nisso, pensaram? A última fase foi a do desespero absoluto. Eles estavam sem dinheiro. O resort de luxo os havia colocado para fora. Estavam comendo o que dava, dormindo onde podiam. A humilhação em suas vozes era palpável, mas não movia uma fibra do meu ser. Meu coração estava endurecido pela imagem da minha mãe naquela cadeira de balanço. O inevitável aconteceu. Sem saída, eles tiveram que ligar para suas esposas. E foi aí que o castelo de mentiras deles desabou de vez. Lembro-me perfeitamente da tarde em que a esposa de Pedro me ligou, a voz trêmula de choro e raiva. Elisa, o Pedro me ligou. Ele está numa cidade de praia. Me pediu dinheiro para voltar para casa. Disse que foi assaltado, que perdeu tudo. Mas o Lucas está com ele. O que está acontecendo de verdade? Respirei fundo e contei tudo. A reforma, o cartão, as férias, o abandono da nossa mãe. Houve um longo silêncio do outro lado da linha, e depois um soluço. Eu não acredito. Ele mentiu para mim esse tempo todo. Ambas as esposas, sentindo-se traídas e humilhadas, se recusaram a mandar o dinheiro que eles precisavam para uma volta confortável de avião. Elas descobriram que não eram apenas cúmplices de uma mentira, mas também vítimas dela. Meus irmãos ficaram encalhados naquela praia paradisíaca por 2 longas e miseráveis semanas, até o dia em que o salário deles finalmente caiu na conta. E mesmo assim, não foi o suficiente. Fiquei sabendo depois que eles tiveram que vender seus notebooks de última geração e seus celulares modernos, provavelmente comprados com o meu dinheiro, para conseguir pagar por 2 passagens de ônibus, a forma mais barata de cruzar o país de volta para casa. A chegada deles foi patética. Eles não foram para suas casas, onde sabiam que seriam recebidos por esposas furiosas. Bateram na porta do meu apartamento. Quando abri, quase não os reconheci. Estavam magros, com a pele queimada de sol, mas de um jeito doentio. As roupas estavam amassadas e sujas. Traziam nos olhos um cansaço profundo. Uma derrota que nunca imaginei ver em meus irmãos mais velhos, sempre tão arrogantes e cheios de si. Eles tentaram esboçar um pedido de desculpas, olhando para a nossa mãe, que assistia a tudo do sofá. Mas eu os interrompi. As desculpas de vocês não vão pagar os pedreiros, eu disse, minha voz cortante. Eu conversei com um advogado, e podem ter certeza de que vou reaver cada centavo que vocês roubaram de mim, nem que seja a última coisa que eu faça. A palavra advogado pairou no ar da minha sala como uma sentença. O que restava do orgulho e da arrogância nos rostos dos meus irmãos se desintegrou, dando lugar a um pânico pálido e genuíno. Eles olharam um para o outro, depois para mim, e a compreensão do abismo em que haviam se metido finalmente
pareceu atingi-los com força total. Um processo na justiça não era apenas sobre dinheiro. Era sobre vergonha pública, sobre ter seus nomes manchados, sobre ter que explicar para suas esposas e filhos a profundidade de sua desonestidade. Era um pesadelo do qual eles não poderiam simplesmente acordar. Elisa, por favor, não faça isso, implorou Lucas, a voz dele um fio. Isso vai acabar com a gente, com nossas famílias. A gente paga, eu juro por tudo que é mais sagrado. A gente te paga cada centavo. Pedro, sempre o mais prático, mesmo na derrota, deu um passo à frente. Como podemos consertar isso sem envolver a justiça? Eu os encarei, um por um, sentindo o poder que eles sempre pensaram ter sobre mim agora em minhas mãos. Não havia prazer nisso, apenas uma sensação de justiça amarga. Vocês têm uma semana, eu disse, a voz firme como aço. Uma semana para me apresentar um plano, no papel, detalhando como e quando vão me devolver todo o dinheiro que gastaram. O valor das passagens, do hotel, das festas, dos presentes, tudo. Se em uma semana eu não tiver esse plano em minhas mãos, meus advogados assumirão o caso. A escolha é de vocês. Eles não tinham escolha, e sabiam disso. Saíram do meu apartamento como dois fantasmas, deixando para trás um silêncio pesado. Na semana seguinte, eles cumpriram o prazo. Recebi por e-mail uma planilha detalhada, um cronograma de pagamentos que se estenderia por anos. Eles teriam que me dar uma parte significativa de seus salários todos os meses. Era um fardo pesado, mas era o fardo que eles mesmos haviam criado. Eu aceitei o acordo, mas deixei claro que a ameaça legal permaneceria caso falhassem com uma única parcela. O verdadeiro custo de suas ações, no entanto, foi muito além do financeiro. A vida deles desmoronou. A esposa de Lucas, incapaz de superar a quebra de confiança, pediu o divórcio. Para ela, a mentira sobre a viagem de trabalho abriu uma fenda de dúvidas que ela não conseguia fechar. Se ele mentiu sobre aquilo, sobre o que mais ele poderia mentir? O casamento deles não resistiu. Lucas teve que sair de casa, um homem divorciado e endividado. Já Pedro foi perdoado pela esposa, mas o perdão não curou a ferida. O casamento deles se tornou uma casca oca, uma convivência baseada na desconfiança. Ele perdeu o respeito dentro de sua própria casa, e cada pagamento que fazia para mim era um lembrete humilhante de sua falha como marido, filho e irmão. Enquanto eles colhiam os frutos amargos de suas escolhas, eu foquei em semear um futuro melhor para a minha mãe. A reforma da casa dela continuou a todo vapor. Eu estava lá todos os dias, garantindo que cada detalhe fosse perfeito. E então, 3 meses depois do meu retorno, o grande dia chegou. A casa estava pronta. Busquei minha mãe no meu apartamento, o coração dela batendo de ansiedade. Quando estacionei em frente à sua rua, ela mal reconheceu a própria casa. A fachada, antes gasta e manchada, agora brilhava com uma pintura nova em um tom de pêssego suave. O portão velho tinha sido trocado por um novo e mais seguro. Peguei na mão dela e a guiei para dentro. Assim que a porta se abriu, um suspiro escapou de seus lábios. O cheiro de mofo tinha sido substituído pelo cheiro limpo de tinta fresca e madeira nova. A luz do sol entrava por janelas amplas e limpas, iluminando uma sala de estar impecável. O teto, antes uma ameaça escura e manchada, era agora um branco perfeito. O piso brilhava. Nós caminhamos por cada cômodo. A cozinha com armários novos, o banheiro com azulejos reluzentes, seu quarto, um santuário de paz e tranquilidade. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, mas desta vez eram lágrimas de pura felicidade. O momento mais emocionante foi quando ela viu sua antiga cadeira de balanço, que eu fiz questão de restaurar, posicionada no centro da sala nova, no lugar mais iluminado. Ela se sentou, se embalou suavemente e olhou ao redor, para as paredes que a cercavam. Você não só consertou minha casa, minha filha, ela disse, a voz embargada pela emoção. Você me devolveu a minha paz,
Você me devolveu o meu lar. Naquele instante, todo o estresse, toda a raiva e todo o dinheiro gasto valeram a pena. Hoje, minha mãe vive feliz e segura em sua casa renovada. Eu a visito todos os fins de semana, e o som de nossas risadas agora preenche os cômodos que antes ecoavam com o som de goteiras. Meus irmãos continuam me pagando. Nossa relação é distante, quase inexistente. Eles não são mais meus irmãos mais velhos, protetores ou rivais. São apenas 2 homens que me devem dinheiro e que me olham com uma mistura de medo e ressentimento. Eu não sinto mais raiva, apenas pena. Eles me ensinaram uma lição valiosa. O dinheiro que eu tanto lutei para ganhar não tem valor guardado no banco. O verdadeiro valor dele está na segurança que ele pode proporcionar, na alegria que pode construir e na paz que pode devolver àqueles que amamos. Vê-la feliz, em sua casa linda e segura, é o meu maior tesouro, a minha verdadeira vingança e a minha maior vitória.